nunca na vida não sentiu algum momento aquela sensação do coração batendo forte, batendo rápido, ou então batendo descompassado? Pois bem, se você está interessado, se você tem palpitação, eu acho que esse vídeo foi feito para você. E eu resolvi fazer esse vídeo em duas partes. Esse primeiro vídeo eu vou falar sobre as causas cardíacas. E, óbvio, a primeira causa, logo, que a gente tem que abordar são arritmias. Então, arritmia significa o coração batendo fora do ritmo. Simples assim. Existem vários tipos de arritmia. Por exemplo, um coração batendo 40 vezes por minuto é uma arritmia. Um coração batendo 120 vezes por minuto é uma arritmia. O coração batendo descompassado é uma arritmia. Então, nós temos que saber qual é o tipo de arritmia. Óbvio que eu não vou aqui dar o diagnóstico para vocês, impossível. Fecha no garoto. Você piorou? Mas, pelo menos, já vai facilitar a sua compreensão. Muitas das vezes você já está com o diagnóstico na mão. Não! E aí você só quer realmente saber se está batendo o seu diagnóstico com os seus sintomas. Então, vamos separar aqui algumas arritmias. Eu vou falar logo aqui uma das que mais preocupa, que é chamada de fibrilação atrial. Ou também ali o irmão da fibrilação atrial, que seria o flutter atrial. São diferentes, mas a gente trata praticamente como iguais. O que é isso? Bem, nós temos o coração, ele tem a parte de cima do coração, chamada de átrio, e nós temos a parte de baixo do coração, chamada de ventrículo. Tanto no flutter quanto na fibrilação, ao nome, fibrilação atrial, que acontece uma arritmia na parte de cima do coração. Então, de vez o coração ficar contraindo, porque o certo é contrair em cima, contrair embaixo. Contrair em cima, contrair embaixo. O que acontece? Aqui em cima ele não contrai, ele só treme. Esse tremor, muitas das vezes, manda esses impulsos para baixo do coração, o coração bate muito rápido aqui embaixo. O grande risco é a formação de coágulas, esse coágulo do cérebro provocar o derrame. Característica principal da fibrilação atrial: cansaço. Como o coração ele não contrai, diminui a quantidade de sangue que sai do coração. Então, frequentemente, o paciente, além da palpitação dele sentir o coração dele batendo acelerado, batendo descompassado, ele ainda vai ter cansaço. Muitas das vezes, sintomas típicos de insuficiência cardíaca, como um inchaço no pé. Bem, o diagnóstico não tem jeito, um eletro resolve. E detalhe, fibrilação atrial vai depender. Uma coisa é fibrilação atrial, por exemplo, no paciente idoso, devido ao processo de envelhecimento, hipertensão. E às vezes no paciente jovem pode acontecer, principal causa, abuso de bebida alcoólica. Segunda situação, extrasístoles. As extrasístoles elas podem ser ditas supraventriculares, que é na parte de cima do coração, e as ventriculares da parte de baixo. Característica principal dessas extrasístoles: o paciente sente um sovante no peito. Então, às vezes, o paciente está bem e do nada ele sente, dá tipo uma descompassada. E às vezes é uma seguida da outra, assim, porque a arritmia ela pode vir uma seguida da outra, pode vir várias extrasístoles, que a gente vai falar de taquicardia ventricular ou taquicardia supraventricular. Via de regra, gente, maioria, gigantesca maioria das vezes, benigna. É verdade. E eu vou lhe dizer mais. De cada 20 pacientes com laudo Holter, 19 têm extracístole. Ui, que horror! Se extracístole matar, amigo, já era o fim da humanidade. Porque praticamente tudo que é paciente meu tem. Característica principal da extracístole: o paciente fica nervoso e aí começa a ter os sintomas do nervosismo. A pressão dele subir, aí ele começa a suar frio, ele tem a sensação de que ele vai morrer, mas não por conta da extracístole. A maioria das vezes é mesmo só por conta do nervosismo. Essas extracístoles podem acontecer, olha, de anos. Eu tenho desde meus 14 anos de idade. Meu filho também tem, minha esposa tem. E uma característica importante: tem semanas que ela enche saco. Todo dia ela dá. Aí do nada ela some. Passa as semanas, meses sem aparecer. E lá depois ela aparece de novo. Angina, que seria a dor no peito, né, de origem cardíaca, vamos dizer, uma artéria ali 90% entupida, ou mesmo um infarto. Sim, também pode dar palpitação, principalmente o infarto ali na hora aguda, não depois que o paciente já infartou, não, mas no momento que ele está infartando, ele reclama muito de palpitação. O paciente que vai caminhar e sente dor no peito, típico da angina, também sente palpitação.
E claro, a parte mais importante aí é os sintomas associados. O paciente vai ter dor. Dor ao esforço, ou então dor ao estresse emocional. Detalhe, essa dor alivia no repouso, aí junto também a palpitação acaba aliviando. Aí já sabe, o diagnóstico vai depender ali de vários exames, um eletro ali é básico, o eletro vai ser básico para tudo, gente. Uma outra situação que de vez em quando aparece aqui seria as POTS. POTS. Seria a síndrome da taquicardia postural ortostática, ou também chamado de síndrome postural ortostática taquicardizante. O que seria isso? É aquela pessoa que quando ela está deitada, está tudo bem, quando ela está sentada também, e quando ela levanta, o que acontece? O fluxo de sangue, existem vários mecanismos, tá? Mas o mais comum, o fluxo de sangue vai todo para a perna, falta sangue no cérebro, e aí o que acontece? O coração, acelera para poder fazer o sangue chegar no cérebro, a pessoa não desmaiar. Eu sentado, minha frequência cardíaca fica ali 95, se eu ficar em pé, minha frequência cardíaca vai para 130. E eu pego isso aqui do consultório e é fácil de fazer o diagnóstico. Entendeu? O paciente está aqui sentado comigo, eu coloco ali o oxímetro no dedo dele, ele mesmo vai acompanhando, tá lá 95, quando ele fica em pé, sobe para 130. E aí, claro, imagina uma pessoa parada com um coração a 130, vai sentir mal-estar. Isso vai matar? Não vai matar, mas incomoda pra caramba. Quarta situação que pode provocar palpitação, os extremos. Tanto a hipertensão, quer dizer, a pressão muito alta, como a hipotensão, a pressão muito baixa. Na hora que a sua pressão está muito alta, o coração tem que fazer muita força para fazer o quê? Fazer o sangue circular. Porque a pressão está tão alta, o sangue está tão difícil de circular no seu corpo, que o coração faz muita força. É por isso que você fica com o coração grande quando você tem hipertensão. E claro, se o coração faz força, o que vai acontecer? Você vai sentir seu coração bater. E na pressão baixa, como é que acontece? Sua pressão está baixa. O sangue não está chegando no seu cérebro. Lembra que eu falei lá do POTS? Pois é. O seu coração vai ter que acelerar para fazer o sangue chegar no seu cérebro. Lá vai você sentir palpitação. É muito fácil. O paciente, na maioria das vezes, já sabe que ele é hipertenso. E na pressão baixa, é sintoma típico de baixo débito. Então, se não chega sangue no seu cérebro, você vai sentir o quê? E aí? Tontura. Oi! Sonolência. Sensação de desmaio. Suor frio. Ficar pálido. E às vezes desmaia mesmo. Outra situação que pode provocar palpitação. Síndrome vasovagal. Ou síncope vasovagal. Ou neuromediada. Tem vários nomes que você vai encontrar aí na internet. Normalmente é desencadeada por excesso de calor. Fiz um vídeo falando sobre excesso de calor, que provoca pressão baixa. Mas pode ser porque a pessoa viu sangue. Pode ser porque a pessoa ficou no lugar abafado também. A missa é muito comum, no culto, a pessoa fica em pé, o lugar abafado, sabe quando fica aquela situação que agonia? Aí o que acontece? Provoca uma vasodilatação, os vasos sanguíneos dilatam, o sangue é roubado para sua perna e, de novo, o coração, na tentativa de compensar, ele acelera para fazer o sangue chegar no cérebro. Tudo bem, existe a situação em que na síndrome vasovagal o coração até bate devagar, mas o que a gente mais vê realmente por vasodilatação. Há uma vasodilatação e de forma compensadora o coração acaba acelerando e o paciente sente palpitação. Toda vez que eu falo uma doença, eu falo a característica dela mais importante. É assim que eu faço numa consulta. Chega o paciente comigo e fala que ele está com palpitação, aí eu começo a perguntar, você está com palpitação há quanto tempo? É assim que o médico ele consegue direcionar para tentar identificar qual a sua doença. E é isso que eu estou querendo trazer aqui para você. Outra situação também não é tão comum, mas paciente com insuficiência cardíaca, quer dizer, o coração está fraco, e aí às vezes o coração mesmo acelera. A gente chega a paciente com insuficiência cardíaca com o coração de 120 batidas por minuto. Imagina você sentado, assistindo televisão, seu coração batendo a 120 batidas por minuto. Inclusive, isso aí é até um critério que a gente coloca nos critérios diagnósticos da insuficiência cardíaca. E nesse caso, a gente vai ter que passar o quê? Vai ter que passar beta-bloqueador. Característica principal da insuficiência cardíaca. Vamos pegar 3 principais? Vamos pegar o inchaço no pé, o paciente que tem
cansar seus esforços ordinários. O que seria cansar seus esforços ordinários? É aquele paciente, por exemplo, que cansa tomando banho. Ele andando dentro de casa, ele cansa. E a terceira característica, ele sente falta de ar quando ele deita. Quando ele deita, ele tem que sentar. Ou então ele deita com vários travesseiros. Se é esse o caso, comece a pensar em insuficiência cardíaca. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Básico, vai ter que ter o eletro, todo mundo vai ter que ter o eletro, não tem jeito, isso aí é básico. Uma boa parte vai acabar caindo no Holter. O Holter é como se fosse um eletro, mas fica 24 horas. Imagine um aparelho de eletro portátil, você fica com ele 24 horas. Pois é, ele vai verificar sua frequência cardíaca nessas 24 horas, ele vai verificar se você tem extrasístole. Às vezes no Holter a gente pega o paciente que faz episódios de fibrilação atrial. Às vezes não. Às vezes o paciente, ele tem a palpitação, ele aperta, tem um botãozinho, é bem interessante, ele aperta o botão, registra, o paciente está com o coração batendo normal, isso já ajuda, porque eu sei, se o paciente está sentindo palpitação e o eletro dele está normal, talvez não seja de causa cardíaca. E aí vale a pena você acompanhar o nosso próximo vídeo. No próximo vídeo, pode ter certeza, a maioria dos meus pacientes vão se encaixar no próximo vídeo. O tratamento, gente, não dá para falar sobre tratamento. O tratamento é individualizado, vai depender do problema. Não tem como falar como é que você vai tratar. Por exemplo, se você tem fibrilação atrial, você vai ter que usar, por exemplo, talvez tenha que usar anticoagulante, vai ter que usar um beta-bloqueador, diminuir sua frequência cardíaca. Se você tem algum tipo de arritmia, a gente pode usar uma propafenona. Às vezes nem precisa tratar, não é medicamento. Às vezes são só orientações. Então, o tratamento vai depender realmente de cada caso. O prognóstico também vai depender de cada doença. Uma coisa é o paciente ter síndrome vasovagal, que nunca vai morrer disso. Outra coisa é o paciente que está com palpitação devido a um infarto. Olha só, como é brutal a diferença, não é verdade? Então, se você já gostou desse vídeo, já sabe, dá um like, se inscreve no canal, para justamente o YouTube lhe avisar que vai sair o próximo vídeo. Já ativa aí o sininho, que é importante. Se você comentar, o YouTube vai perceber que você gostou mesmo do vídeo. Aí fala assim, Dr. Cota, eu quero a parte 2. Coloca aí, porque na parte 2 eu tenho certeza. A maioria dos casos estão lá. E aí eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre ansiedade, vou falar sobre estresse, vou falar sobre anemia, sobre infecção, uso de medicamentos, várias situações que podem provocar também palpitação. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. E nos veremos já no nosso próximo vídeo, parte 2 de palpitação, agora as causas não cardíacas. Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês e nos veremos no nosso próximo vídeo.